Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Tales de Mileto. Ele foi um comerciante que viajou bastante e se tornou um pensador. Usando os nossos termos modernos, ele pode ser chamado de o primeiro matemático, o primeiro astrônomo e o primeiro filósofo. Não existem documentos escritos sobre ele do período em que ele viveu. Tudo o que se sabe de Tales é escrito por pessoas que viveram bem depois dele. Eu li todas as principais fontes históricas que tratam sobre Tales. E vou explicar nesta aula fazendo uma longa linha do tempo. Mas antes de eu começar, coloca ali nos comentários, por favor, se você conhece a filosofia de Tales e o teorema de Tales. Vou começar aqui a minha linha do tempo. Começando lá nos 600 antes de Cristo, que foi quando Tales viveu. Mileto é assim. Aqui é a região da atual Turquia, que naquela época era a Jônia. Era um local de colônias gregas. E Mileto é por aqui assim. Vou para os anos 500 antes de Cristo, quando o historiador Heródoto escreveu sobre Tales. Heródoto disse o seguinte, que Tales conseguiu prever o eclipse do ano de 585 a.C. E Heródoto ainda diz que havia uma batalha entre os lídios e os medos. São dois povos. E quando viram esse eclipse, eles entenderam aquilo como um sinal de que deveria haver paz. Então, Heródoto disse que Tales foi capaz de prever um eclipse. Só que hoje em dia se considera que isso aqui é uma fake news, usando um termo bem moderno. Tales não deve ter feito isso aí não. Agora eu vou para os anos 400 antes de Cristo. Quando Platão escreveu o diálogo Protágoras. Nesse livro, escrito em forma de diálogo, Platão quis fazer uma lista dos 7 maiores sábios que tinham vivido lá na Grécia Antiga. E Tales foi incluído nesta lista. Então, Tales é considerado como um dos 7 sábios da antiguidade grega. Existem várias dessas listas para ver quem foram os grandes sábios da Grécia Antiga. E em todas essas listas, o nome de Tales aparece. Ou seja, por maioria de votos, ele foi aí um dos grandes sábios da Grécia Antiga. Agora eu vou para um aluno do Platão. Vou colocar aqui como 300 a.C., por aí, o Aristóteles. Aristóteles, no livro Metafísica, explica a filosofia de Tales. A filosofia de Tales era baseada na ideia de que tudo veio de uma única substância, a água.
E Tales, inclusive, pensava num modelo de universo que era assim, ó. Existia um grande oceano e parte dele foi se modificando, de maneira que aqui está a Terra onde vivemos. Tales, quando via uma semente, imagina que isso aqui é uma semente e que essa semente está úmida. Ao olhar uma semente úmida, Tales pensava o seguinte: o que aconteceu aqui foi o seguinte: a água se transformou em semente e depois a semente vai se transformar em planta. Então ele pensava que tudo veio da água. Se você quiser aprofundar a filosofia de Tales, tem que ler aquele livro que eu falei, o Metafísica, de Aristóteles. Aristóteles teve um aluno, vou colocar aqui ainda 300 a.C., o Eudemo, que escreveu um importante livro de história da matemática. Depois eu volto aqui a esse livro do Eudemo. Ainda nos 300 a.C., tem o Euclides, com o livro Os Elementos. Depois eu volto aqui também. Agora eu vou para os anos 100 depois de Cristo. Deixa eu esticar aqui a minha linha do tempo. Então, agora já estou em depois de Cristo. Aqui, o historiador Joséfo disse que Tales esteve na Babilônia. É o seguinte: isso aqui é o rio Tigre, aqui está o Eufrates. Então aqui é a Babilônia. Se de fato Tales esteve nessa região, isso foi durante a época do reinado do Nabucodonosor II, que é um personagem bem famoso da Bíblia. Nabucodonosor II foi aquele cara que veio até aqui, em Jerusalém, destruiu a cidade e levou os judeus presos lá para a Babilônia. Então, caso de fato Tales tenha visitado essa região naquela época, foi durante o período do cativeiro da Babilônia. E se Tales esteve aqui, ele aprendeu ciências por lá. Ainda nos anos 100 depois de Cristo, nós temos o importante historiador Plutarco. E ele escreveu um livro chamado A Vida de Solon. Solon foi aquele legislador grego que acabou com a escravidão por dívidas. O que é que se tem nesse livro? A Vida de Solon. Ali, Plutarco diz que, certo dia, Solon saiu de Atenas, Atenas é por aqui assim, e foi visitar Tales lá em Mileto. Então Solon era um amigo de Tales e eles discutiram sobre casamento e ter filhos. Plutarco diz o seguinte, que Tales era um comerciante que viajou ao Egito e lá conheceu o faraó Amasis. E foi lá no Egito, diz Plutarco, que Tales mediu a altura de uma pirâmide.
o que impressionou bastante o faraó. Então, Tales fez a conta para encontrar este tamanho aqui. E segundo Plutarco, o que Tales fez foi o seguinte: uma semelhança de triângulos. Deixa eu dar uma exagerada aqui para ficar bem claro. Assim. O objetivo é encontrar esta altura H da pirâmide aqui. E para isso, Tales fincou uma haste no solo. Tinha uma barra cravada no chão. E ele fez semelhança de triângulos com a sombra. Esse aqui, ó. Deixa eu desenhar o triângulo aqui. Eu estou falando desse triângulo aqui. De tal maneira que esse cateto aqui, S, é a sombra que a pirâmide produz. Tales fez semelhança de triângulos com a altura de um bastão e a sombra que esse bastão produzia. Então, fazendo a altura está para a altura, assim como sombra está para a sombra, esses todos aqui ele foi capaz de calcular, então ele consegue encontrar este aqui. Agora eu vou para os anos 200 depois de Cristo. Vou colocar mais para cá. 200 depois de Cristo, em que eu vou falar do Diógenes. Diógenes foi um importante historiador que escreveu Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. E ali ele fala sobre Tales. É a partir dos trabalhos do Diógenes que nós temos um bom conhecimento da vida pessoal de Tales. Diógenes diz o seguinte, que foi Tales quem fez a frase "conhece a ti mesmo", bem famosa da filosofia. Essa frase aqui, inclusive, ficava escrita lá no templo de Apolo, na ilha de Delfos. Então, uma frase atribuída a Tales. Tales era astrônomo. Diógenes diz que a constelação de Ursa Menor foi definida por Tales. E que Tales escreveu 1 ou 2 livros de astronomia, que se perderam no tempo. Com esses livros aí, Tales quis determinar a duração de 1 ano. Então ele fez contas para saber quanto que dura 1 ano. Agora vai aparecer um resultado de matemática. Diógenes diz que Tales foi quem demonstrou o seguinte resultado. Aqui eu tenho um círculo, tracei um diâmetro e agora vou traçar um triângulo aqui. Você nota que esse triângulo foi feito de maneira que um de seus lados é o diâmetro. Então, este triângulo é retângulo. Todo triângulo inscrito em uma circunferência que tem o diâmetro como sendo um de seus lados é reto. Isso aqui é conhecido mundo afora como sendo Teorema de Tales. Diógenes nos conta uma história sobre oliveiras. É assim: Tales
que era comerciante, percebeu que em breve aconteceria uma grande safra de oliveiras. Então ele comprou todas as máquinas para se produzir azeite. Então, quando os fazendeiros estavam cheios de produtos para transformar em azeite, era só Tales quem tinha a máquina que fazia esse produto, de tal maneira que ele ficou muito rico. Tales, de acordo com Diógenes, foi a primeira pessoa a perceber as propriedades do âmbar. Você já deve ter feito ou visto alguma vez uma pessoa que pegou um pente de plástico, esfregou no cabelo e conseguiu fazer com que pequenos pedaços de papel ficassem grudados no pente. Bom, Tales fez algo parecido com isso. Ele pegou âmbar e algum tecido, esfregou e percebeu as propriedades elétricas. Bom, propriedade elétrica, para nós que sabemos que é isso que acontece, porque Tales entendeu que aquilo significava que o âmbar tinha alma. Tales acreditava que o âmbar tinha alma e que o ímã também. Então, pelo fato de atraírem objetos, ele entendia como sendo propriedades da alma do objeto. O que hoje nós chamamos de propriedade elétrica do âmbar e magnética do ímã. Deixa eu escrever aqui âmbar. Tem uma história que foi contada por diversos historiadores, incluindo Diógenes, de que certo dia Tales estava andando, observando o céu em seus estudos de astronomia, quando caiu em um buraco. E, inclusive, a história conta que uma mulher riu dele ao dizer: poxa, você quer entender aí como é que funciona o céu e nem está cuidando aqui o que se passa aos seus pés. Tales deve ter nascido no ano da 35ª Olimpíada e faleceu no ano da 58ª Olimpíada. Traduzindo isso para o nosso calendário, dá os anos 640 a.C. e 548 a.C. E, aliás, ele morreu assistindo aos jogos. Estava lá vendo uma corrida na Olimpíada e teve um ataque do coração. A história da pirâmide, eu já falei aqui, ó, foi contada por Plutarco. Mas Diógenes conta essa história de uma maneira um pouco diferente. Diógenes disse que Tales determinou a altura da pirâmide de uma maneira mais simples. Ele esperou o seguinte. Bom, fez aquela mesma experiência de enfiar o bastão, mas tem uma diferença entre os triângulos que eu estou desenhando agora e os que eu desenhei antes. Aqui, eu pelo menos tentei fazer com que esses sejam iguais. E aqui eu desenhei, olha como eu desenhei a sombra mais comprida aqui. Diógenes disse que Tales determinou a altura da pirâmide ao enfiar o bastão ali verticalmente no solo e esperar com que a altura do bastão fosse igual ao tamanho de sua sombra. Então isso significa que quando ele calculou a sombra, esta aqui, ó, então
ela teria o mesmo tamanho que a altura da pirâmide. Então aqui ele usou propriedades de triângulo isósceles. Esse aqui é igual a esse aqui é igual a esse daqui. Estou nos anos 200 depois de Cristo. Agora eu vou para os anos 400. Eu vou falar do matemático Próculo. O que é que Próculo fez? Próculo pegou o livro do Euclides, que é cheio de teoremas e demonstrações, e quis fazer comentários históricos, usando como isso o livro do Eudemo. Então, essencialmente, Próculo quis juntar as duas obras. Na época do Próculo, lá nos anos 400 depois de Cristo, este livro aqui ainda existia. Hoje, infelizmente, ele se perdeu na história. E é aqui, com Próculo, que nós temos a maior quantidade de informações sobre a matemática que Tales produziu. O livro do Próculo, que é comentários sobre o livro de Euclides, diz o seguinte, que Tales demonstrou que se você pegar um círculo e traçar um diâmetro, então esse diâmetro divide o círculo em duas partes iguais. Próculo diz que Tales demonstrou o seguinte resultado. Se você pegar um triângulo isósceles, então os ângulos da base são do mesmo tamanho. Congruentes é o termo técnico. Tales demonstrou que se você pegar dois ângulos opostos pelo vértice, então eles são congruentes. Se você pegar dois triângulos, deixa eu fazer mais torto. Pega dois triângulos. Você garante que eles são do mesmo tamanho se vale o seguinte critério: ângulo, lado, ângulo. Se eu tenho dois triângulos que possuem aqui, ó, ângulo, lado e ângulo do mesmo tamanho, então esses dois triângulos são do mesmo tamanho. O termo técnico é, eles são congruentes. É o critério de congruência ângulo, lado, ângulo. Ele é do Tales. Próculo diz que Tales foi capaz de fazer o seguinte. Aqui é água. E tem um barquinho aqui. Tales está aqui, na Terra, usando propriedades que incluem usar esse critério de congruência. Tales conseguiu determinar a distância do barco até a praia. E existe aquilo que no Brasil é bem famoso como Teorema de Tales, mas também é bem famoso em outros países como sendo o Teorema
da intersecção. Você pode usar os dois nomes, teorema da intersecção ou teorema de Tales. Lembrando que este aqui também é conhecido como sendo teorema de Tales. Então existem dois teoremas com o mesmo nome. O teorema da intersecção, ou teorema de Tales, diz que, dadas duas transversais, se eu cortar por essas paralelas, eu determino aqui tamanhos. Vou marcar aqui o x. E de maneira análoga tem o y, o z e o w. Então vale que x sobre z é igual a y sobre w. Esse teorema, na verdade, o mais antigo registro que nós temos dele é aqui, ó, nos anos 300 a.C., no livro do Euclides. Mas a tradição costuma dizer que, quando Euclides escreveu sobre esse teorema, ele estava usando esse resultado aqui, que já era conhecido por Tales. Então aqui é mais uma questão de tradição. Nós sabemos que Euclides se inspirou em diversos autores para escrever o seu livro, e se acredita que ele se inspirou em Tales quando foi escrever sobre este daqui. Então é interessante que esse resultado aqui, nós não temos certeza se é do Tales. A tradição diz que é assim. Então aqui eu falei de 1000 anos de história. Eu comecei lá nos 600 a.C. e fui até aqui os anos 400 depois de Cristo. Essas são as principais fontes que falam sobre Tales de Mileto. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.